buscamos uma orientação técnica com a consultora Eliana Moreira, especialista em gestão pública, para a elaboração de um plano de desenvolvimento econômico e, dessa forma, transformar em ações as promessas apresentadas em campanha. O trabalho foi iniciado há cerca de 6 meses pela equipe designada pelo prefeito Mateus, equipe que conta com os seguintes servidores: Thaís Albuquerque de Souza, secretária de Planejamento e Urbanismo, e seus assessores, Raul Guido, João Daniel Ferraz, Eduardo Sussumo e a nova integrante da equipe, Amanda Maia. Sob coordenação da secretária de Planejamento, Thaís, a equipe se reuniu semanalmente para receber a capacitação e consultoria. Agora, atuam como agentes de desenvolvimento econômico. O trabalho prático da equipe começou com o inventário e mapeamento de informações para levantar os pontos fortes, oportunidades, pontos fracos e ameaças para o desenvolvimento econômico no município. Paralelamente, agendas de visitas e atendimentos a empresas foram criadas e priorizadas pela equipe e gabinete. Podemos afirmar que a estratégia deu certo, e é com imensa satisfação que essa administração recebe e acolhe cada um aqui presente neste dia tão especial do lançamento do Programa de Desenvolvimento Econômico de Salto de Pirapora, a cidade do futuro. Sejam todos muito bem-vindos. E para demonstrar a nossa imensa alegria e gratidão de tê-los aqui conosco, o senhor José Ramos, acompanhado da senhora Ana Paula, representante da tradição gaúcha do município, o senhor José Ramos, criador do grupo de dança Herança Nativa, nos presentearão a todos com uma bela apresentação. Guria da Zona Sul, vem me trazer teu abraço. Meu mundo sem teu carinho está só pedaço. Guria da Zona Sul, vem me trazer teu abraço. Meu mundo sem teu carinho está faltando um pedaço. Hoje nós vamos apresentar aqui para vocês o resultado de um trabalho que nós fizemos de consultoria para a implantação de um programa de desenvolvimento econômico aqui no município de Salto de Pirapora. Começamos em maio, nós queremos passar para vocês como que foi construído esse programa. Mas antes eu gostaria de falar que eu, Eliana Moreira, eu já apliquei esse método que nós fizemos aqui durante esses 6 meses em 2 municípios, enquanto eu estive como secretária de Desenvolvimento Econômico, 2013 a 2016, na cidade de Salto, a outra Salto, né? Perto ali de Itu, que Salto em 2013, embora seja uma cidade industrial, ela também estava enfrentando uma taxa de desemprego muito alta. E as empresas estavam saindo do município, Salto estavam perdendo empresas para cidades vizinhas. Nós fizemos um planejamento e em 4 anos nós conseguimos trazer 54 novas empresas, que juntas elas geraram 6.500 novos empregos para o município. Depois eu fui aplicar a mesma metodologia a convite do prefeito de Capela do Alto, que assumiu a cidade em 2017. Capela do Alto faz parte da região metropolitana, uma cidade bem menor do que Salto, com a menor renda per capita da região metropolitana de Sorocaba. E eu implantei a mesma metodologia que eu tinha aplicado em Salto, lá em Capela. Em 4 anos, levamos 32 empresas, geramos 1.000 novos empregos. E daí, a partir daí, eu já tinha uma empresa de consultoria. A minha missão foi ajudar outros prefeitos no período dessas 2 cidades. Eu tinha sido procurada por muitos prefeitos e gestores que queriam também aprender a levar empresas para os seus municípios. E hoje, atualmente, eu já faço mentoria com vários municípios. E o prefeito Maron me convidou, tive a honra de ser convidada por ele, para que ele pudesse gerar emprego para o seu município. E aqui eu vou explicar para vocês a metodologia que nós usamos. Então, nós fizemos a primeira reunião com o prefeito e, normalmente, cidades maiores, por exemplo, Salto tem a Secretaria de Desenvolvimento. As cidades menores, principalmente as que têm menos de 50.000 habitantes, elas não têm uma Secretaria de Desenvolvimento. Então, o prefeito ele já tem que se preocupar com as políticas sociais, saúde, e às vezes não tem o Departamento de Desenvolvimento Econômico. Então, quando o prefeito Maron me perguntou se eu podia ajudá-lo,
Eu disse sim, eu posso ajudar ensinando o que eu fiz, fazendo uma mentoria, ensinando os caminhos das pedras para que pudesse fazer isso. E eu lembro, Marum, que você olhou para mim um pouco desolado, porque o Mateus pensou, eu não tenho secretaria. E eu falei, mas Mateus, se você tiver pelo menos uma pessoa que aprenda o que eu vou ensinar, você consegue trazer emprego. E nessa sala estava a Thaís, a secretária de planejamento, que foi acompanhar o prefeito na reunião. E naquele silêncio ela falou, eu posso ajudar. Então, olha que bacana, a iniciativa da secretária, ela se... E daí nós formamos uma equipe, e logo na primeira reunião nós tratamos esses temas, a importância de ter uma equipe focada que pense em desenvolvimento econômico, que comece a criar a agenda de desenvolvimento econômico, pensar em começar a já divulgar a partir daquela reunião, avisando que Salto de Pirapora estava preparando um cenário para atrair novos investimentos. A gente começou a fazer um trabalho com algumas trilhas importantes, com alguns eixos, que são esses. Fazer um inventário, o prefeito precisa conhecer o que existe de desenvolvimento no seu município. Se já existe empresa, se existem leis, incentivos, se existem áreas disponíveis. O prefeito precisa conhecer isso. Então a equipe fez nós fomos orientando a equipe para fazer esse trabalho. Depois, com essas informações, fazer o diagnóstico, descobrir os pontos fortes, pontos fracos, ameaças e oportunidades, ter uma visão do futuro a partir desses dados e traçar diretrizes, programas e projetos e a capacitação da equipe para começar a atender empresas. Por quê? Quando eu comecei na gestão pública, que foi em 2009, administradora que sou, eu percebi que se a gente quisesse trazer empresas, nós tínhamos que tratar a empresa como cliente. E a minha cidade é como se fosse um produto. Então, dentro da administração para a gestão pública. E, normalmente, os servidores não são capacitados para isso. Não existe nenhum concurso, tem vaga para alguém atender a empresa. Não existe. Então, eu comecei a levar essa capacitação. E nós começamos as reuniões nesse ano, com toda a dificuldade da pandemia, fizemos as reuniões online, uma vez por semana, 1 hora, cada servidor, nós formamos uma comissão que estava disposto a receber essa capacitação. E a primeira lição de casa dada foi conhecer as empresas locais, visitar mesmo, saber que atividade era praticada, conhecer se tem imóveis empresariais, verificamos, Salto de Pirapora não tinha uma lei de incentivo que pudesse ser favorável para atrair novas empresas. Então, a nossa consultoria ajudou na elaboração dessa lei também. E aqui, nós construímos, então, tivemos a visão dos pontos fortes, oportunidades, fraquezas e ameaça, que nos permitiu a ter a visão do futuro. E aqui as reuniões. Então, só para vocês perceberem, lá atrás o prefeito não tinha e não tem a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, não tinha uma pessoa. E aqui nós formamos uma comissão, que apresentá-los, que começou a receber essa capacitação semanalmente. Aqui nós traçamos diretrizes, elaboração de lei, articulações com os atores importantes, porque quando eu estive como secretária, tanto em Salto como em Capela do Alto, ninguém faz nada sozinho, e os atores que estão aqui reunidos são muito importantes. Então, foi orientado fazer as articulações com o SEBRAE, SENAI, SENAC, Sindicato Rural Investe São Paulo, Desenvolve São Paulo, a FGV, que o líder está aqui, fizemos esse trabalho, capacitação de equipe. Já pensando no roteiro do vídeo institucional, nós coletamos lá os pontos fortes, então vamos colocar no vídeo que vocês vão conhecer hoje. Conhecer as demandas já instaladas. Então, o prefeito fez essa visita junto com a equipe. Engajamento do setor imobiliário, que é um grande parceiro da prefeitura, porque ele pode saber identificar áreas possíveis industriais. E a parceria com a Câmara Municipal. Foi apresentado antecipadamente o plano para a Câmara Municipal, que iria, posteriormente, aprovar a lei que estávamos propondo. E nós incentivamos também a criar essas agendas de desenvolvimento econômico, a fazer as articulações. Então, de aproximar das políticas de agricultura, saber o que já era praticado no município. Sabíamos que estava sendo elaborado um turismo, o consultor Bramante está aqui. Então, orientamos a equipe para fazer essa aproximação, porque são
vetores de desenvolvimento econômico. Então, todo esse trabalho foi feito durante esses 6 meses. E em agosto, em apenas 3 meses desse trabalho, nós conseguimos anunciar 8 empresas que depois a secretária vai explicar para vocês. Então, tudo que a gente passava na mentoria, a equipe aplicava. Ó, faz visita, fotografa e divulga. Vamos avisar que Salto de Pirapora agora é a cidade do futuro. E com uma simples publicação, empresas começaram a vir procurar o município para saber o que Salto de Pirapora oferecia. Então, nesse período, foram dezenas de empresas que vieram procurar o gabinete, que já estava preparado para atendê-las. Depois a Thaís vai falar um pouquinho mais disso. E aqui, todo esse trabalho foi feito semanalmente, 1 hora por semana, prático, porque a Thaís que falava assim, gostei porque é prático, a gente já vai direto ao assunto. Que a minha proposta é eu ensinar aquilo que deu certo, já ensinar o que deu errado para que a gente ganhe tempo. Foi feito isso. Nas visitas, o prefeito conheceu demandas das empresas, inclusive da Votorantim, tinha algumas demandas, e eram algumas demandas que nós não conseguiríamos resolver. Fomos buscar, então, parceiros competentes, buscamos a Invest São Paulo, que é uma agência do Estado de São Paulo. Temos representante aqui hoje, mais tarde ele vai falar e vai poder dizer o que ele faz, mas eu já conhecia enquanto secretária que fui. Articulamos uma reunião com o pessoal lá aqui da Invest São Paulo e a empresa Votorantim, e a Invest vai dar todo o apoio que precisa em demandas que nós não conseguiríamos atendê-los. Outubro também nós fizemos reunião com um corretor do município que já está atendendo uma empresa que é fora do estado de São Paulo, que tem interesse em vir no município, estava tratando, fizemos uma reunião para saber no que poderíamos ajudar para efetivamente fechar o negócio. E com todo esse trabalho, a nossa ideia depois é criar programas e projetos. Sabemos, temos que antecipar que se as empresas chegam, vamos precisar capacitar mão de obra. Então a equipe foi conhecer o trabalho que já acontecia na própria prefeitura do PAT, da promoção social, os cursos que o Sebrae já estava oferecendo, para que cada um soubesse do plano que estava sendo feito, e a gente, quando fosse pedir cursos de capacitação, já começar a pedir antecipadamente para quando a empresa vier, já termos a mão de obra dada. Na capacitação em si, eu passo as informações de como atender a empresa, atendimento direto no gabinete, porque nesses anos que eu trabalho com atração de empresas, eu já ajudei, eu estava contando hoje, a gerar quase 10 mil novos empregos. Eu já atendi mais de 1.000 empresas nacionais e internacionais. E a maioria das empresas reclamam que são mal atendidos nas prefeituras. Tem prefeitura que nem atende. Então, a ideia é fazer com que o empresário se sinta recebido, como a gente costuma dizer, com tapete vermelho. Então, a orientação é que o prefeito atenda junto com a equipe. E Salto de Pirapora começou a aplicar isso logo no dia seguinte da mentoria, né? E a outra coisa que demora muito, que nós precisamos vencer, é a desburocratização, que já temos projetos exitosos junto com o Sebrae, a FGV, trabalhando para ajudar nisso. E enquanto isso não acontece, a gente tem que chamar a equipe da prefeitura e falar, precisamos dar celeridade no processo, né? Engajar a equipe, informar a equipe que estamos fazendo isso, para que a gente possa ajudar que a documentação da empresa saia e ela possa começar a operar. Então aqui, quando eu falei isso, que a empresa tem que ser atendida com um tapete vermelho, e que era importante avisar a equipe, e o prefeito fez a reunião com toda a equipe, o prefeito deu a ideia, eu quero que o processo de empresa tenha cor diferente. Eu fiquei sabendo disso, viu, Matheus? E determinou que o processo de empresa fosse azul. Então, ele criou uma inovação dentro da prefeitura. Então, ele determinou, toda a equipe sabe, que quando chegar, correr, porque são empregos que serão gerados. Em novembro, então, a gente começou a preparar esse evento que vocês estão aqui. Porque, uma vez, eu ouvi uma palestra de um palestrante, Alfredo Rocha. E ele falou que nós temos que engajar a equipe. Hoje esse evento é para a gente avisar vocês
que são a equipe externa, vão nos ajudar a divulgar que Salto de Pirapora é a cidade do futuro e quer gerar emprego e renda. Esse evento que todos vocês estão aqui é para isso. Cada convidado foi pensado especialmente por nós durante essas reuniões semanais. E além disso, durante esse processo, a nossa consultoria sugeriu uma minuta de lei para que tornasse também Salto de Pirapora no mesmo patamar de outras empresas industrializadas, para que ela pudesse também oferecer. Então, estudamos junto com a equipe, debatemos, a equipe conversou com a Câmara Municipal e criamos essa lei que hoje dá incentivo para investidores que queiram trazer seus investimentos para Salto de Pirapora. Em dezembro, toda essa última reunião para fazer esse evento aqui para vocês. Pronto, que é o lançamento do desenvolvimento. Para encerrar, como eu falei para vocês, eu já ajudei Salto, ajudei Capela, ontem fizemos lançamento em Sarapuí, estou ajudando Salto de Pirapora. E como eu falei, alguns municípios eles não trabalhavam com desenvolvimento, não tinham uma equipe preparada e capacitada. Nesses 6 meses, o prefeito Marum e a equipe foram capacitadas. E hoje a gente queria entregar o selo da mentoria, que é a Acelera Polis. A cidade que tem esse selo, vocês vão saber que já está preparada para atender empresas. Daí eu queria chamar à frente aqui a Thaís, que é coordenadora e secretária, o João, o Daniel, Eduardo, o Raul, e queria chamar o prefeito para entregar esse selo para a equipe. É o Acelera Polis. Quando vocês virem uma cidade que tem Acelera Polis, vocês sabem que elas estão preparadas para receber. Obrigada. Hoje é um dia especial para cada um de nós, principalmente sendo aqui na cidade de Salto de Pirapora com o prefeito Marum. O prefeito Marum tem feito a diferença do trabalho na nossa região, pela sua agilidade, pela sua celeridade nas ações, pelo seu modelo de gestão, pela sua humildade no trato com as pessoas. E essa é uma questão bastante importante para que as coisas realmente aconteçam. A proposta de geração de emprego garante que a população faça com que a cidade cada vez mais cresça e atraia maiores investimentos. Então eu queria aqui cumprimentar cada um de vocês, são os atores desse projeto, cumprimentar a iniciativa do prefeito Marum, que nós temos, hoje a gente vê o nome da cidade de Salto de Pirapora, o respeito que o governo do estado tem pelo trabalho que vocês fazendo junto com a sua equipe. Então quero parabenizar pelo evento e tenho certeza que hoje vamos ter grandes conquistas na região, cada um dentro da nossa região de 27 cidades, cumprindo o seu papel em desenvolvimento, atraindo empresas para que nós possamos fortalecer a nossa região e começarmos a ser visto como uma região extremamente promissora no estado, no mapa do estado de São Paulo. E que essa nossa luta aí não seja em vão. Trabalhamos há muitos anos para que as coisas aconteçam. Quero agradecer a confiança de cada um de vocês e colocando sempre meu mandato como deputado estadual à disposição de toda a nossa região metropolitana de Sorocaba. Parabéns e tenho muito orgulho de estar aqui hoje com todos esses prefeitos, vereadores, secretários, todos procurando um foco só, retomar o desenvolvimento. E graças à vacina. Hoje, com a vacina, dá garantia de que efetivamente nós possamos fazer o desenvolvimento da região. Muito obrigada. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês como foi esse ano de trabalho. Bom, como a Helena já chamou, né, a nossa equipe é formada por ela, a nossa mentora, que nos ensinou como fazer esse trabalho de desenvolvimento econômico, o João Daniel, o Eduardo Sussumo, Raul e agora recentemente também a Amanda Maia. Faz um mês que ela tem trabalhado com a gente no desenvolvimento econômico. Mas qual é o objetivo do desenvolvimento econômico? O objetivo principal do desenvolvimento econômico é desburocratizar o processo de instalação das empresas. O público tem as suas necessidades e não conseguem atender as empresas com a velocidade que elas gostam, com a velocidade que elas precisam. Então, nós pensamos diariamente o que podemos fazer para facilitar a instalação dessas empresas no município. Como nós podemos facilitar o processo de instalação? Qual é a comunicação que falta entre os setores
para que a gente possa acelerar o início das atividades dessa empresa. E isso a gente faz dia a dia, né? Cada um que tem um problema na prefeitura, a gente pensa, será que isso não é um problema comum? Como que nós vamos fazer para resolver isso? Para que estimule outras empresas para vir no município. Outra questão muito importante é a capacitação da mão de obra. Quando nós começamos esse trabalho de desenvolvimento econômico, muitas empresas perguntavam, mas como vocês vão fazer com a mão de obra? Salto de Pirapora tem mão de obra para isso? E hoje a gente pode falar que sim. E se não tem, a gente tem condições hoje de capacitar. A Secretaria da Educação tem trabalhado também com a gente no intuito de entrar em contato com as escolas técnicas, se forem necessário, com as outras universidades, se forem necessário. Então, sempre que a gente encontra um empresário, a gente pergunta para ele que tipo de mão de obra você tem dificuldade. Tem o PAT também, o Rodolfo, que trabalha lá no PAT, ele cita para a gente qual o tipo de mão de obra que as empresas procuram e nós não temos. E nós procuramos saber o porquê não temos e desenvolver essa capacitação da mão de obra. Porque não adianta a gente ter empresa e não ter mão de obra capacitada. Nas visitas, né, com as empresas, que muitas vezes o próprio prefeito visitou, participou com a gente, nós percebíamos que tinha problemas que as empresas não poderiam resolver, mas que o poder público poderia resolver regionalmente entre as empresas, né? Então, tem algumas empresas que reclamam, por exemplo, da falta de linha de ônibus. Só que ela tem um funcionário, mas ao lado dela tem mais outra empresa, 4 funcionários. E quem sabe isso não gere uma linha, né, de ônibus para isso. Então, as empresas não conseguem, às vezes, resolver alguns problemas e só a prefeitura pode ter. Então, é indo lá, batendo na porta dela, conversando com essa empresa, que a gente consegue identificar essas oportunidades do poder público de ajudar. Outro objetivo que a gente tem é propor políticas públicas para incentivar a instalação e ampliação das empresas. Nós não queremos só atrair empresas, nós queremos que as nossas empresas também aumentem, gerem mais emprego e renda. Também precisamos incentivar a geração de emprego e renda de todas as empresas, prestadores de serviços, indústrias, comércio local, todo tipo de empresa para Salto de Pirapora importa. Bom, e o que de prático realizamos esse ano? Esse ano nós começamos as articulações com outras instituições muito importantes do governo do estado, outras instituições como o Senai, o Senac, o Sebrae, o Senar, a FGV, o Sindicato Rural e o Invest São Paulo. Sempre tivemos à disposição isso para auxiliar o município, mas esse ano a gente trabalhou muito com essas. Eles vieram, nos atenderam, entenderam a nossa demanda. Também estamos na etapa final da elaboração do plano diretor do turismo. O Luiz Bramante nos auxiliou nessa elaboração, está aí caminhando muito bem. Também tivemos articulação com equipes de desenvolvimento econômico de outros municípios, como Sorocaba, aqui nossa vizinha, e também de Petrópolis. Eles nos mostraram como eles fizeram a rota cervejeira deles. Também incentivamos o Quilombo do Cafundó. Nós temos um Quilombo do Cafundó aqui no município, que ainda mantém a produção de existência, tem produtos orgânicos, mas eles também têm um potencial turístico. Isso foi identificado pelo poder público e propomos para que eles fizessem alguns eventos. E agora eles já fazem um evento deles sem ajuda nossa, que na verdade a nossa ajuda era mais publicidade, mas agora eles já conseguem fazer os eventos dele sem a nossa ajuda. E também realizamos a visita a várias empresas do município. Depois também, agora ainda esse mês, nós tivemos a reunião do setor imobiliário. E foi necessária essa reunião com o setor imobiliário para preparar o setor imobiliário para a nova lei de incentivo do município de Salto de Pirapora. No mês de novembro, com a ajuda da Câmara, nós fizemos uma lei de incentivo para empresas se instalarem em terrenos particulares. E o que prevê essa lei?
essa lei, ela prevê isenção de alguns impostos, como ITBI, IPTU, e taxas de construção, taxas de aprovação de projeto, taxas de funcionamento da empresa. E quem pode requerer esses benefícios são empresas novas ou em ampliação que gerem pelo menos 10 empregos, uma área construída mínima de 300 metros quadrados. Uma novidade dessa lei também é que essas isenções de taxas e impostos podem ser requeridas por construtores de imóveis, industrial ou comercial. Então, não necessariamente só a empresa que constrói que tem esse benefício, mas os construtores desse tipo de prédio também têm esse benefício. A nossa intenção é atrair mais empresas e investidores para o município. Bom, e os resultados? Hoje, oficialmente, é o lançamento do Programa de Desenvolvimento Econômico, mas nós já tivemos alguns resultados ao longo desse ano. Nós atendemos 38 empresas esse ano. Estão interessados no município de Salto de Pirapora pela sua localidade, pela sua facilidade de acesso, pelo distrito industrial, que tem a infraestrutura necessária. Mas nesse ano nós também assinamos 8 contratos de concessão para imóveis públicos, chamadas incubadoras, e também os terrenos, onde as empresas vão construir as suas indústrias, são indústrias maiores, e até 2 anos elas vão já começar a funcionar. Com essas novas empresas, só com essas 8 novas empresas que o município assinou o contrato de concessão, nós previsto 7 milhões em investimentos, 23 milhões em faturamento e 200 empregos novos. Como vocês podem ver, o nosso governo chegou. A nossa gestão planta hoje aqui uma semente em Salto de Pirapora. Nosso grande objetivo é deixar um legado para as próximas gerações, para que as próximas gerações possam colher todos os frutos que, infelizmente, hoje nós não temos a oportunidade de estar colhendo. Vocês aqui, representando o empresariado, trazem para nós a casa cheia, lotada, uma ótima expectativa. Eu fico muito feliz de ver todos vocês aqui hoje, porque quando a gente iniciou o projeto, poucas pessoas acreditavam que a gente conseguiria colher resultado tão rápido. E hoje, praticamente pouco mais de 6 meses depois de iniciado o nosso projeto, nós já temos aqui resultados para apresentar para vocês. Então, como vocês viram, nós já atendemos, recebemos e assinamos alguns contratos. Empresas já se instalaram em Salto de Pirapora através desse trabalho, da mentoria da Eliana com a gente, de todo o trabalho e empenho das nossas equipes. E um ponto que eu faço questão de destacar sempre é o engajamento. O engajamento das nossas equipes. Seja o engajamento dos nossos agentes de desenvolvimento econômico, que são aqueles que atendem vocês, empresários, quando vêm para a prefeitura, seja o engajamento de todos os demais setores da prefeitura, que hoje compreendem perfeitamente a importância de cada um deles dentro do processo para conquistar a empresa, a instalação da empresa dentro do nosso município. Bom, tudo isso aqui porque a força que nós temos feito de trazer mais empresas para cá, de fortalecer aquelas empresas que já estão aqui, tudo isso, todos esses esforços, as noites trabalhadas e todo o empenho da nossa equipe é para poder ofertar uma vida mais digna para a população de Salto de Pirapora. O nosso objetivo aqui, que fique bem claro para todos, é a geração de emprego. Então, sem dúvida nenhuma, a população de Salto de Pirapora merece o melhor e é o nosso melhor que nós estamos dando todos os dias. Aproveitando esse momento em que a região mostra resultados surpreendentes do ponto de vista de desenvolvimento, e a gente vê a grandiosidade desse trabalho e a quantidade de pessoas envolvidas para que a gente possa fazer esse movimento. Quero começar cumprimentando aqui o nosso prefeito, Matheus Marum, saudá-lo aí pela liderança, pela iniciativa, pela coragem, pelo arrojo, pela rápida transformação, um momento bastante adverso que a gente está passando, e mesmo com tudo isso, manter esse foco e essa energia no desenvolvimento econômico, fazendo essa transformação e
tratando o empresário da forma como ele merece, né? O empresário merece ser recebido nos municípios com o tapete vermelho. Então, parabéns. O prefeito fica consumido com esses problemas, né, do dia a dia, com a equipe, e às vezes não tem visão, e muitas vezes quando tem a visão, não consegue concentrar energia para poder ter a ousadia de fazer um projeto como esse que o Matheus teve aqui, né? E você, Matheus, além de cuidar do seu povo, da sua população, fazer a administração desse primeiro ano de forma brilhante, você está sendo um prefeito empreendedor, um prefeito visionário, montando uma estratégia para cuidar, a partir de agora, do futuro do Salto de Pirapora, né? Envolvendo todo o empresariado, para que a gente possa ter, neste momento, principalmente dessa crise econômica e financeira que a gente vive hoje, como consequência da pandemia, né? Uma alternativa de geração de emprego e renda para a população aqui da cidade de Salto de Pirapora. Você está dando este recado ao empresário. Venham a Salto de Pirapora, que serão recebidos de braços abertos, com toda a facilidade, com todo o apoio. E a Invest São Paulo também é responsável pela operação dos 4 escritórios internacionais do governo do estado, que a gente vem instalando desde 2019. Então a gente tem um escritório em Xangai, na China, em Dubai, nos Emirados, e em Munique, na Alemanha, e a semana passada o governador inaugurou o nosso escritório em Nova York. E é muito importante a gente estar próximo da prefeitura, porque a empresa, no fim das contas, ela não se instala no estado, ela se instala no município, e é o município também que tem que dar as melhores condições para que a empresa não só se instale, mas que ela prospere, que ela aumente a sua capacidade dentro do município. Então, eu estou à disposição de vocês. Eu queria só dar esse recado mais uma vez, agradecer ao prefeito Matheus, à secretária Thaís, e dizer que a gente está à disposição, não só de Salto de Pirapora, mas de todos os municípios do estado, para conversar com vocês, para entender quais são as necessidades do município e aonde a gente pode trabalhar conjuntamente para levar mais empresas e gerar mais negócios e principalmente gerar mais empregos nos municípios. E o registro que eu quero fazer muito breve, prefeito Matheus Marum, o orgulho que eu tenho hoje de vê-lo, não só prefeito dessa cidade, mas liderando um programa de desenvolvimento econômico que é extraordinário. E eu quero só destacar, senhores, as 3 coisas que esse programa vai fazer. Programa extraordinário, um programa que vai desburocratizar, é um programa que vai capacitar e é um programa que vai incentivar. Os 3 verbos que definem esse programa extraordinário, que nos enchem de orgulho. E esses 3 verbos vão ser indutores de quê, queridos? Geração de renda, geração de emprego e desenvolvimento econômico para Salto e região. Então eu encerro também cumprimentando outros atores importantes. O Sebrae, a Invest São Paulo, a Desenvolve, a FGV que está aqui e outros que foram declinados aqui na apresentação da secretária Thaís e que são parte desta história que fará sim de Salto de Pirapora um ícone para o desenvolvimento econômico aqui desta região. Mas é o conjunto de ações macro e micro, mas com apoio interligado em parceria, que faz a gente ter o crescimento econômico. E Salto de Pirapora tem sim o nosso carinho, a nossa atenção, não só na área da habitação, mas em todo o governo. Eu quero compartilhar com vocês aqui, meus amigos, o Matheus é uma pessoa que está lá em São Paulo sempre, em todas as secretarias, sempre batalhando por recursos, não para ele, mas para a população aqui de Salto de Pirapora. O Matheus é jovem, eu me considero meio jovem também, Matheus, embora tenha um pouco mais de cabelo branco, Vitor, mas eu me considero meio jovem também na política, talvez, mas eu acho que a gente tem que olhar com muito carinho para o Matheus e todos nós aqui, dando apoio para ele. O Matheus vai fazer muito ainda a diferença no futuro, não só de Salto de Pirapora, mas de todo o nosso país. Parabéns, Matheus, pela tua gestão. A gente acredita muito no desenvolvimento como uma grande oportunidade, né, de melhorar a vida das pessoas, aumentar os empregos, né, reduzir as desigualdades, criar novas oportunidades. Então, eu fico muito feliz de estar aqui. Queria cumprimentar rapidamente o nosso anfitrião, nosso prefeito,
né? Matheus Marum está fazendo um trabalho brilhante, tem uma equipe motivada, os vereadores ajudando, né, Flávio? É esse, porque ninguém faz nada sozinho. A gente tem que criar um ambiente favorável para que as coisas aconteçam e você está fazendo a diferença, viu, Matheus? Parabéns, o seu entusiasmo, a sua alegria, a sua seriedade, a sua honestidade, o seu carinho com as pessoas tem criado um ambiente muito favorável aqui na nossa querida Salto Pirapora. Então, meus parabéns para você, um evento maravilhoso como esse, grandes personalidades, investidores, formadores de opinião. Esse é um momento certamente mágico para a Salto Pirapora, que está muito bem conduzida por você. Vamos aplaudir o nosso prefeito, né? É isso aí, Manu. Também quero colocar à disposição a Subsecretaria de Juventude, como a gente sempre esteve, Matheus, para que a gente cada vez traga mais projetos aqui para a Salto Pirapora. Parabéns pelo seu trabalho. É um orgulho para a Subsecretaria de Juventude ter prefeitos jovens tão capacitados quanto você. Obrigado. Agradecemos a todos pela presença. E para encerrar, queremos presentear a todos com uma apresentação do Jongo, do Quilombo Cafundó, uma comunidade negra que vive em Salto de Pirapora há mais de 150 anos. As 32 famílias e seus 102 membros vivem da agricultura familiar, onde produzem produtos orgânicos.